Boa noite novamente. Então, muita alegria, né? E saudade, né? De podermos estar aqui. Estamos reiniciando aí os trabalhos do Centro Espírita Eurice Barçanufo e com muita vontade aí de aprender, de nos renovar, né? Nesse ano que está iniciando os trabalhos dessa casa. Então, vou chamar o Claudionei para nos agraciar hoje. Deixa eu arrumar minha cola. Usando um pouquinho da parte do que o Felipe falou, então boa noite, irmãos queridos. Realmente é muito prazeroso poder voltar às atividades dessa casa tão amada, que nos acolhe de maneira tão fraterna durante todo o ano, por vários anos. Então hoje, que é o nosso primeiro dia de retomada, a vontade, o desejo da gente bater um papo baseado, deixa eu ver, né, se eu não tô perdido, baseado em uma oração que eu ouvi alguns dias atrás, do Emmanuel, psicografada pelo Chico, que está no livro que se chama Calma. E essa prece, quando eu ouvi, eu tive aquela sensação de estar ouvindo um manual. Pensei, puxa vida, estamos no início do ano, estamos vivendo esse momento tão especial da transição planetária, onde nós não temos mais dúvida do quanto a nossa atitude, a nossa forma de pensar pode nos direcionar de uma maneira ou outra para esse momento. Então, por que não, se nós pudermos reafirmar algumas convicções, alinhar novamente algumas direções para poder passar bem este ano que está só começando? Então é isso que nós vamos fazer hoje. A proposta é a gente passar trecho por trecho dessa prece do Emmanuel, onde eu tentei fazer um link com o nosso Evangelho, com o Livro dos Espíritos, para a gente realmente conseguir enxergar nesse estudo um passo a passo, que para mim foi bem legal. Eu espero que a gente consiga ter um sentimento comum com relação a isso. Então vamos ver o que tem. Então ela se chama Passando em Frente, que é uma oração do Emmanuel, psicografada pelo Chico, e está no livro que se chama Calma. Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra, jornadeando nas trilhas da evolução. Não é o tempo que passa por ti, mas inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. O que é importante a gente tentar tirar daqui? No capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, o estudo nos mostra qual é a situação atual desse orbe que nós estamos. Acho que ninguém tem dúvida do momento tecnológico que nós estamos vivendo. Estamos num patamar elevadíssimo, a tal ponto de agora, às 19h39, qualquer um de nós consegue conversar por vídeo e áudio com uma pessoa do outro lado do planeta. Cirurgias feitas de maneira microscópica com robôs. Está muito avançado, tecnologicamente. Mas e a outra parte? Como está a evolução moral de nós que ainda habitamos este planeta? Então,
é preciso conseguir levar essa situação. Ainda não estamos como poderíamos. E uma das coisinhas que atrapalha a gente é um tal de livre-arbítrio. Depois que deram isso pra gente, a gente é danado para dar umas derrapadas. Então vamos tentar achar de novo o trilho desse negócio. Fazer um bom uso do livre-arbítrio para que a gente consiga se manter num ordem adequada, tecnologicamente e moralmente. Então, quando ele diz que não é que não é o tempo, né? A criatura que passa pelo tempo e não o contrário, é porque nós temos aquela sensação de que tudo está muito rápido, piscou, já está na hora de dormir, aquela correria toda. E quando nós não estamos alinhados com algum propósito, esse tempo está passando, só que nós iremos destra para a próxima reencarnação e não aproveitamos ele. Então nós temos que carregar e ter essa certeza muito forte dentro de nós. A existência, nós estamos indo, voltando, indo e voltando, o tempo está parado, a gente está passando. Conserve a esperança e teus apetrechos de viagem. Pois é, que nós vamos levar na hora de viajar, né? Talvez só o mínimo de roupa daquele jeito mentalizado, né? Porque a roupa física não vai. É no momento em que a gente vê no Livro dos Espíritos, no capítulo 8, falando da lei de progresso, alguns questionamentos que Kardec fez aos espíritos sobre isso, sobre o fato de termos várias existências, o que levamos e o que fica. Não vai nada material com a gente. Por mais que tenhamos aquele desejo, aquele trabalho de juntar, nós vamos juntar. Uns mais, outros menos. Mas no momento de ir embora, tudo isso vai ficar. Vai saber para quem, mas não vai. No entanto, tem uma coisa que nós levamos de vida após vida, que são as nossas experiências, o nosso crescimento moral. Quando a gente faz tudo direitinho. E quando não faz, eu ando para trás? Não. Mas eu vou levar experiências que me servirão para modelar meu novo retorno. Então é muito importante a gente se preparar com essa bagagem. O Haroldo até brinca, dizendo que quando nós estamos aqui encarnados, fazemos planos para essa vida. Vou estudar e formar em tal profissão, vou trabalhar por 40, 45 anos, aposento e beleza. E ele brinca dizendo, caramba, a gente se preocupa tanto com essa, mas e na próxima? Por que eu já não me preparo adquirindo material intelectual para usar na próxima? Vamos fazer uma programação para os próximos 400 anos. Dá tempo de fazer um monte de faculdade, pensa. Essa brincadeira dele tem um fundo de verdade. É claro, né? Eu não vou levar um pé da letra e falar assim, não, estou vivendo hoje, ganho, trabalhando com isso, mas já vou fazer a faculdade para a próxima. Não. Mas tudo que eu faço de atitude que moralmente me traz isso positivo, nós vamos carregar para lá. Isso vai nos ajudar. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Talvez, para quem está acompanhando a doutrina espírita por alguns dias, semanas, meses, anos, a frase que mais tenha ouvido foi: fora da caridade não há salvação.
Essa frase ela tem tanto peso, ela tem tanta importância, que existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo intitulado com este nome. Então nós não podemos ter a dúvida do quanto é importante seguir trabalhando e ajudando. No item 1 deste capítulo, aí eu peço licença para ler para vocês. Tem o seguinte trecho. Então, responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos? Ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubes doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizeste a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Então toda a moral de Jesus, ele nos ensina com um resumo da caridade e humildade. Essas duas virtudes tão completas e perfeitas que têm como seu lado negativo o egoísmo e o orgulho. Não há um ensinamento sequer de Cristo aonde ele não consiga deixar implícito essas duas ações, essas duas virtudes, da caridade e da humildade. Aceita os companheiros do caminho, qual se mostram, sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Tem uma figura que ajuda a gente a entender bem isso. Será que a gente já se sentiu assim, saindo do meio de um monte de gente, com a cabeça quente, porque parece que a gente está falando no idioma e todo o restante está falando de outro? Pois é, como é que a gente lida com isso? No Livro dos Espíritos, questão 903, Kardec pergunta para os espíritos como é que fica quando a gente quer estudar a imperfeição do outro. E os espíritos respondem: não tem problema você querer estudar a imperfeição do outro, não. Desde que isso sirva para te melhorar. O que não pode é você não compreender a imperfeição do outro. Você não é perfeito. Então nós precisamos tentar exercitar isso. A gente não pode esquecer, irmãos, que a gente só dá o que nós dá conta. Não adianta a gente esperar algo de uma pessoa que naquele momento não consegue fazer além. E isso envolve muita coisa. A cada dia nós temos que tentar melhorar. É nesse momento que a gente respira fundo, pensa com os olhos da caridade, da humildade e vamos tentar conviver melhor com quem está ao nosso redor. Seja na sociedade familiar, na sociedade de trabalho, na escola, nos colegas aqui entre nós. Não podemos esquecer que nós estamos onde precisamos estar. Todos que estão na nossa vida, que fazem parte dela, têm um grande propósito. E para terminar essa parte, a gente lembrar daquele lindo ensinamento que o Chico dá. Dentre tantos, tinha alguém que ele falava que aos outros eu dou o direito de serem como são, e a mim o dever de ser a cada dia melhor. É isso que nós também temos que buscar dentro do nosso comportamento. Aí lembra, né, gente? Nós estamos destrinchando a prece. E é tão importante pedir com relação a isso que o Emmanuel foi e deu mais uma pitadinha. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Olha só,
tá todo mundo nervoso, e você lá no meio sereno, pleno, calminho da Silva. Fácil isso, não é, gente? Não é não, Soraya. Gente, pensa um trem difícil. Mas e aí? Acabamos de ver, entender e lembrar que nós vivemos entre seres imperfeitos como nós fomos. Ainda não conseguimos dar aquela melhoradinha, lembra? A evolução tecnológica está lá em cima, mas a evolução moral, a gente está deixando muito a desejar ainda, todos nós. Só que nós precisamos conseguir conviver. E a paciência é muito importante. Quando praticamos a paciência, nós estamos entendendo, estamos enxergando no nosso irmão que ele precisa melhorar uma coisinha e que eu também quero que ele tenha paciência comigo. Porque é muito fácil a gente pegar e achar que é só o outro que tem problema. Mas será que ele também não está gastando um tanto de paciência para me aturar perto dele? No Livro dos Espíritos, ele fala que aceitar a imperfeição alheia não é compactuar com o eu. Peraí, a pessoa tá errando, eu vou ser paciente, vou aceitar o erro. Não, não é isso. Eu não estou compactuando, eu estou sendo cúmplice daquele erro. Mas através da minha paciência, só um minutinho, Diogo, só para não perder. Mas no minutinho dessa paciência, o que eu faço? Para te dar indulgência, da compreensão. Eu tento ajudar ele a enxergar talvez um outro ponto de vista. E vou rezar demais para ele ter essa paciência comigo. Porque eu também vou errar. Pois não, Joe? Mas aí tem a questão assim, das pessoas novas. O sol tá cheio de noiar. É o dia inteiro na rua. E aí tem uma questão. Eles mesmos não querem se ajudar. E todo dia está pedindo. Deixa eu aproveitar essa história. Como todos sabem, apesar de não ser de Uberaba, eu me auto-intitulei uberabense porque casei com a minha esposa maravilhosa lá, tive meus filhos maravilhosos lá. E eu trabalhava num local que era em frente ao terminal rodoviário. Tem lugar para ter mais irmão necessitado do que porta de rodoviária? Rapaz, quanto maior a cidade, mais irmãos tem ali precisando de alguma coisa. E certa vez eu estava na porta lá da empresa que eu trabalhava e um amigo meu, o Robson conhece, Eurípides Barçanufo, lá de Uberaba, ele estava conversando comigo, muito fraterno e tal, e veio um rapaz nessas características que você comentou, Joe. E veio, abriu o braço, deu aquele baita abraço nele, que eu falei, nossa senhora, gente, eu tenho que crescer demais, eu não vou quando dar um abraço nesse num rapaz, admitindo a minha pequenez, a minha mediocridade. E o rapaz pediu dinheiro. Eu li que enfiou a mão no bolso da camisa, tirou umas moedas, o que tinha de moeda e deu na mão do cara. E o cara saiu. Aí sabe quando você tem a chance de ficar quieto e você vai cutucar o cara, você ainda toma um tapa de luva de pelica? Aí o bobão é que foi falar, ué, Eurípides, mas você sabe quem vai fazer com esse dinheiro? Pra quem você deu? Rapaz, o Eurípides é grandão assim, ele é igual você. Felipe, você, grandão. Ele abraça a gente assim que a gente fica até pequenininho. Aí botou as mãos no meu ombro assim de frente, falou assim, Claudinei, essas moedinhas que eu dei pra ele, tem uma chance muito grande de evitar que eles esfaqueiem alguém ali na frente. Que ele deu um tiro em alguém ali na frente para resolver o vício dele. Se ele vai atravessar a rua e beber, comprar uma pedra, fazer alguma coisa, isso também é decisão dele. A moedinha que eu dei não foi para ele, para alimentar o vício dele, foi para evitar que ele machuque alguém por causa disso. Não sei se eu consegui te dar uma ideia do que seria a resposta correta.
Mas eu penso sempre assim, Diogo, eu não, pelo amor de Deus, não tenho a menor pretensão de falar o que é certo ou errado. Mas assim, tudo que fizermos de bom grado, a gente vai estar fazendo certo. Tem gente que não quer ser ajudado. Não tem como a gente ir lá, pegar um irmão desse, arrastar ele para uma clínica. Mas se em algum momento a gente conseguir, talvez, diminuir a dor dele, talvez seja válido. Pois é, a questão que eu falo. Às vezes você poder diminuir a dor dele, né? É uma coisa. Mas no outro dia ele tá lá de novo, sabendo a dor. No outro dia ele tá lá de novo, sabendo a dor. Aí é a escolha dele, né? Daqui a pouquinho você vai ver. Vamos ver se eu consigo terminar de completar no próximo. Que se apertar muito o frio de dor de barriga, o Robson Felipe me acorde, Cavaleiro. Beleza, falei do Chico. Levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Gente, o desafio é nós a cada dia sermos menos nós e mais Jesus. Eu tenho que dar conta de ser menos Claudinei e mais Jesus. Eu tenho que dar conta de ser compreensivo, de ter compaixão, de não alimentar sentimentos felizes quando eu vejo uma notícia ruim. Por mais que eu adore ver o Palmeiras perder, mas eu não posso ficar feliz com isso. Não muito, pelo menos. No capítulo 7 do Evangelho, bem-aventurados os pobres de espírito. A doutrina explica que a verdadeira grandeza está na humildade e na capacidade de servir. Jesus falou, ele não veio curar os sãos. É isso, né? Ele veio para tratar os doentes, gente. E nós somos esse povo. Hoje eu estou aqui. Ainda bem que eu não sei onde é que eu estava na vida passada. Quem de nós não tropeçou, não está caído, não precisa desse olhar de compaixão, dessa mão estendida? Quem de nós que não precisa de um esteio para poder falar, não, agora eu vou dar conta? Vai chegar um momento, né? O esteio tá lá. Aí você achou que dar conta, caiu, mas Deus ajuda a criatura através da própria criatura. A mudança não vai acontecer sozinha. Eu preciso querer, eu tenho que fazer. Ah, mas eu não dou conta. Aí o Divaldo fala, você não dá conta ou você não quer? É fácil? Não, gente. Cada um de nós sabe onde é que o calo aperta. Cada um de nós tem uma dor, um tamanho. O importante é olhar para dentro de si, identificar ela, entender que precisa mudar, buscar alternativas para isso e vamos para cima, vamos mudar o que está fazendo mal dentro de nós. É auxiliando os caídos com compaixão que servimos de espelho para aqueles que precisam de uma sustentação diante de provas que enfrentamos. Ainda sobre isso, o nosso esforço coletivo, se for bem feito, através da solidariedade em grupo, nós conseguimos mudar muita gente. Imagina o alcance. O momento que nós vivemos realmente é esse, de amar mais e julgar menos. E, de novo, quando a gente fala, de novo não, né, porque ainda não cheguei nessa parte, mas não fazer confusão com aquele de negócio, eu tenho que amar meu inimigo, eu vou dar de meu dado com quem me agride. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus não mandou a gente andar agarrado aí quem maltrata nós, não.
O que a gente precisa é não alimentar sentimentos ruins para aquela pessoa que nos ofendeu, seja fisicamente, mentalmente, moralmente. Liberta, larga disso, vai tocar sua vida e deixa ser rapaz no momento certo, despertar e começar a melhorar. Não te lamentes, habitua-se a facear dificuldades e problemas, de ânimo firme, assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores. Aí, cada um de nós tem uma pedra nas costas. Pedras maiores, pedras menores. E nós sabemos por que temos essas dificuldades. Nós já batemos um papo sobre as nossas provas, expiações. E essas dificuldades vêm para nos ajudar a crescer, nos ajudar a evoluir. A gente não pode esquecer que existe uma seta da evolução que nos empurra sempre para frente. A gente dá trabalho para ela, né? Porque a gente é teimoso, a gente empurra fácil, nós somos rebeldes. E aí, quando de toda forma ela tenta nos ajudar, empurrar para frente, assim mesmo não dá certo, qual é a providência divina para que no próximo a gente melhore um pouquinho? Uma vida com uma provinha, uma vida com uma especial expiaçãozinha, né? Então vamos lá. Deus todo paciente com a gente falou assim: olha, eu tentei no amor, criatura, mas você não quis, você é teimoso. Então agora vou te dar uma ajudazinha. Vai com essa trava para você não fazer mais esse erro. E a gente vem, não entende e reclama, 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 reclama. Então vamos tentar, no 2026, também encarar essas dificuldades como grandes oportunidades de crescermos, de melhorarmos. E aí eu vou contar um caso rapidinho também, que agora eu já estou ficando bom para olhar o tempo, viu? Para não me perder. Ainda de dificuldade. Desculpa aqueles irmãos que já ouviram essa história, mas ela é muito pertinente. Nós pudemos ouvir ela da boca da própria pessoa, do senhor Quincas Veloso, lá na Casa da Prece, em Uberaba. O pessoal pegou e entrou no comércio dele, roubou um tanto de coisa. E no outro dia ele foi trabalhar, ele era um dos voluntários que trabalhava com o Chico. E daí o Chico viu que ele estava de cabeça baixa, triste, e perguntou: ai, Quincas, o que foi? Você está chateado aí? Para que o Chico perguntou, né? Aí o Quincas tornou a falar. E falou: ah, Chico, entrava na loja, roubar, tudo conseguiram levar, e carregar isso, carregar aquilo, eu vou ter prejuízo, não sei o quê. E falou, 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 falou. Quando ele terminou de reclamar tudo, o Chico, com aquele olhar fraterno, amoroso, sorriu para ele e falou: Quincas, como é bom devolver. É isso, gente. Nós não podemos esquecer que nada é por acaso. Deus não erra o endereço. Tudo que chega na nossa porta é nosso. Não foi por engano. Nós precisamos sim buscar estrutura para nos fortalecer e dar conta de encarar essa dificuldade e superá-la. Não falar assim: ah, essa eu pago na próxima. Porque a gente já está com muita coisa para pagar na próxima. Vamos tentar fazer esse negócio, né? Sabe aquele tal de juros de cartão de crédito, rotativo, lá que só vai aumentando? Não, não, vamos levar isso para frente, não. Vamos tentar melhorar agora. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Gente, o passado, modéstia à parte, acho que eu faço uso bom do meu passado. Porque eu adoro ouvir uma música antiga, um flashback.
Eu assisto o filme do Rock Balboa um tanto de vezes. Minha chefe fala, de novo esse filme, mas eu gosto, eu tô lá assistindo. Né? Tem gente que não gosta de filme repetido, eu entendo, mas eu adoro filme repetido. Nós temos que fazer com que o passado seja aquele lugar para a gente revisitar e ter boas lembranças. Porque tudo que deu errado no passado, o momento da nossa visita tem que ter outra finalidade. Peraí, eu lembro que eu fiz isso da outra vez e não deu bom, não. Deu ruim. Então, quando eu olho para o meu passado, para o que eu fiz errado, e baseado nessa experiência negativa, eu tenha agora a lucidez de falar assim, eu vou fazer diferente, aí foi bom você ter olhado para o passado com uma experiência negativa. Agora, você ficar olhando para o passado, no que deu errado, e ficar se lamuriando, chorando, reclamando, vai acontecer de novo. Aí não vai não. Aí você larga o passado, você solta, liberta, deixa ele ir. Desculpa sem condições, quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consiga avançar estrada fora, livre do mal. Quando a gente escuta que o perdão é libertador, não, não tem. Nossa, é extremamente verdadeiro isso. Esse negócio de você estufar o peito e falar assim: não vou perdoar, não. Quem perdoa é Deus, eu não. Gente, isso faz um mal danado. Não temos dúvida do quanto a nossa energia, nossa forma de pensar, as nossas falas, tudo isso somatiza o nosso corpo na matéria, nos adoece fisicamente. Imagina quem carrega rancor anos dentro do coração. Temos que levar isso para esse ano que está começando só agora. O perdão liberta a gente. Deixa embora essa mágoa, larga, solta, fica livre. O maior beneficiário do perdão é o cara que perdoa, não é que recebe o perdão, não. Porque se quem recebe o perdão quiser derrapar de novo, ele vai derrapar. Agora, quem perdoa e fala assim, não, vai, tá tranquilo, toca a sua vida, vai ser feliz. A partir de hoje, na hora das minhas orações, eu oro você também, tá bom, não precisa ir lá jantar com o cara, não. Deixa ele tocar a vida dele, você toca a sua. Mas não alimenta esse sentimento ruim. Não deixa isso continuar vivo dentro de vocês. Auxilia os outros quando estiver ao teu alcance e repete semelhante benefício, tantas vezes quantas isso te for solicitado. A fila é grande, gente. A Claudinha andou contando, não tem que ter dinheiro demais para ajudar uma fila dessa. Mas até que ponto a ajuda importante realmente é financeira? Vocês sabem, né? Nós, frequentadores da casa, que nós temos um trabalho muito lindo aqui também nas terças, que é o diálogo fraterno. Será que no dia a dia, quando vê uma pessoa falando uma situação pra gente, que a gente pode simplesmente ouvir ou já mudar de assunto, nossa, não aguento mais Felipe reclamando tal coisa. Será que naquele momento, se eu ficar ali 5 minutinhos olhando para ele, prestando atenção, apenas o cara só quer desabafar, só de ouvir, será que isso também não é um tipo de diálogo fraterno? Será que eu não estou sendo caridoso com esse meu irmão? Será que se eu consigo ir uma vez por mês lá no asilo para escutar os velhinhos lá contar história? Gente, eles gostam demais disso. Não é uma caridade tão importante quanto a esmola que eu dou? Então percebam que nessa prece de Emmanuel, toda estrofe está interligada. Aqui, quando ele fala de novo, temos que ajudar, ajudar, ajudar. A gente lembra daquele, né? Levanta os que caíram, ajuda os que tropeçaram. Aí volta num trecho anterior da prece. Continua trabalhando, servindo, amando.
Não tem outra forma da gente conseguir crescer se não for amando. Ninguém aqui vai conseguir, nenhum de nós, amar do dia para a noite. Mas será que não é com o gesto pequenininho que nós vamos... Deixa eu contar um negócio pra vocês, olha que vergonha. Eu, para não perder o tempo, usei a técnica do Felipe, mas o Felipe deixou no silencioso. Aí eu esqueci. Que vergonha, comecei bem um ano, galera. Então vamos para não estourar o tempo, gente. Fala igual o Rajan, é você. O danadinho de obsessor esse. É um que eu tô devendo da outra vida, e vem me cobrando. Não te sirvam de estorvo ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Gente, não vão perder isso de mente. Nós sabemos que esse momento aqui nosso é transitório, é passageiro. Vamos realmente planejar a nossa próxima reencarnação, os nossos bons atos, as nossas boas atitudes. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. Agradecer por tudo. Até pelo tropicão que nós levamos na hora de fazer tal coisa. Aquilo também tem algum ensinamento por trás. Temos que firmar no agradecimento. Agradecer mais, reclamar menos. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde tivermos. Aqui eu queria mostrar malas diferentes para mostrar que essa é a bagagem espiritual. Ela acompanha cada época, porque a gente vai passando época por época. E isso vai junto conosco. E nem olvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na Terra, teremos a justa equação na vida espiritual. É a certeza de sabermos que a vida não termina aqui na parte terrena, que tudo que fazemos para o nosso irmão é fazer para Cristo, que agindo de maneira edificante, moralmente, nós vamos poder, na hora de voltar para a vida verdadeira, ser recebido pelos nossos mentores que estarão felizes com a gente. Falam assim, rapaz, não é que você deu conta mesmo do recado? Ó, eu sabia que você ia dar conta. A gente pode ser recebido com tanto amor, fala assim, agora vou preparar a próxima. E assim poder começar de novo. Como esse estudo foi baseado em uma prece do Emmanuel, e eu agora já quase estourei o tempo, são mais 2 minutinhos só para a gente ouvir essa prece na voz do Haroldo. Sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo na Terra. Jornadeando nas trilhas da evolução, não é o tempo que passa por ti, mas inversamente, és a criatura que passa pelo tempo. Conserva a esperança em teus apetrechos de viagem. Caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes. Aceita os companheiros do caminho, no qual se mostram, sem exigires a perfeição, da qual todos nos vemos ainda muito distantes. Suporta as falhas do próximo com paciência, reconhecendo que nós, os espíritos ainda vinculados à Terra, não nos achamos isentos de imperfeições. Levanta os caídos e ampara os que tropeçam. Não te lamentes. Habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme, assemelhando-lhes o ensino de que se fazem portadores. Não te detenhas no passado, embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência. Desculpa sem condições quaisquer ofensas, sejam quais sejam, para que consigas avançar estrada fora, livre do mal. Auxilia os outros quanto estiver ao teu alcance,
e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado. Não te sirvam de estouro ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te vejas, já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior. Louva, agradece, abençoa e serve sempre. E não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem, onde estivermos, e nem ouviremos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra, teremos a justa equação na vida espiritual. Que as palavras dessa prece de Emmanuel possam servir para cada um de nós, também nos ajudar durante esse ano que está começando, a fazer com que a gente consiga, degrau por degrau, crescer. Obrigado, gente. Boa noite. O Rangel me humilha, agora eu vou humilhar o Cláudio. O Rangel chega aqui, coloca o microfone, passa 2 metros de altura, né? E a gente que acabou de deixar o microfone fica pensando assim, nossa, mas me humilhou. Aí quando a gente tem a primeira oportunidade, Agora. a gente faz a mesma coisa. Gente, boa noite para vocês. Que maravilha começar, né? 2026, nossa primeira reunião de 2026. Muitas pessoas estavam mandando mensagem para a gente, falando que estava achando ruim o recesso, que foi assim um pouco longo, por conta de que estava sentindo saudade da casa espírita. E acho que todos nós estávamos com saudade da casa espírita, porque é a nossa segunda casa, é um poço de combustível, onde a gente recarrega, né, as nossas baterias para os embates do dia a dia. 2026, sempre o início de ano, nós temos aquele hábito, né, de fazer algumas metas, né, de implementar algumas metas. E eu, por exemplo, achei que ia começar 2026 mais magro. Não deu certo. Deu tudo errado. A vaca foi pro brejo. Mas eu noto que tem algumas pessoas que estão mais, né, fininhas, né? Né, Sandra? Algumas pessoas que estão assim mais esbeltas. Então, para algumas pessoas deram certo. Meu final de ano não foi bem assim, não. Meu final de ano foi meio um caminhão sem freio, meio descontrolado. Mas eu juro que agora, no início do ano, com essa lista que a gente faz, né? Não só no corpo físico também, mas no campo moral, então todos nós temos ali as nossas metas do que a gente quer para o nosso ano. E quais são as metas de cada um de nós para esse ano de 2026? A gente começa sempre pensando, né? Esse ano eu vou me doar mais, esse ano eu vou trabalhar mais em prol da caridade, esse ano eu vou fazer mais isso, vou fazer mais aquilo. Só que tudo isso tem que ser um hábito contínuo do dia a dia, porque senão vira apenas palavras vazias e a gente acaba, quando chega final de ano e olha para trás, foi tudo muito parecido com os outros que talvez a gente também não fez grande avanço. Então nós temos que tomar muito cuidado. Hoje eu estava lendo no livro Autoconhecimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, ela dizendo que a gente, quando sinceramente deseja uma mudança, nós precisamos implementar uma meta de tempo, quando que a gente deseja fazer, onde a gente deseja fazer, e colocar isso de maneira tão firme no nosso pensamento
que o nosso próprio inconsciente, o nosso próprio subconsciente começa a nos cobrar para que a gente diariamente trabalhe, para que a gente consiga esse intento. Agora, quando a gente coloca dúvida lá no início do ano, nas nossas metas, o nosso subconsciente, ele não trabalha com talvez. Nosso subconsciente não entende isso. Então, tudo aquilo que ele não entende não existe. Significa, então, que esse futuro que eu espero, se eu colocar assim, não, se Deus quiser esse ano, se tudo der certo, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Se eu não tiver uma vontade firme e não fizer isso de maneira sincera, no campo, né, mental, vai passar despercebido o ano, porque vai chegar no final e isso não se concretizou, porque aquilo nunca existiu de fato na minha mente. Então há necessidade para essa mudança de que dia após dia nós passamos algo que nós vamos nos cobrando mentalmente para que a gente consiga chegar ao final de 2026 com as tarefas que nós nos propomos a desenvolver nesse ano. Nós temos atividades, por exemplo, nas segundas, sempre no horário de 19h30, todas as nossas atividades, né, são 19h30, com exceção da psicografia, que começa um pouco mais cedo, mas a palestra na terça-feira é 19h30. Então, as nossas atividades para o público, sempre às 19h30. Segunda-feira, da forma que nós estamos aqui, com a evangelização, com o passe. Na terça-feira, nós vamos começar apenas no dia 3 de fevereiro. Nessas próximas 2 terças-feiras, nós vamos fazer um trabalho com os voluntários primeiro, com os trabalhadores. Então, nós não teremos atividade na terça-feira, no dia de amanhã, a não ser para as pessoas, né, que fazem parte do corpo de trabalho da casa. E nas quintas-feiras, a gente faz um convite para vocês, para que possam participar dos nossos estudos, porque quinta nós temos um estudo das obras básicas, estudamos o livro dos Espíritos e estudamos o livro O Consolador. 2 livros maravilhosos de perguntas e respostas que pode clarear bastante o conhecimento de quem está chegando na casa espírita e quer saber de verdade o que é o Espiritismo. Podemos asseverar e assegurar que é uma doutrina consoladora, uma doutrina maravilhosa, que nos dá uma dimensão imensa com relação à vida em todos os seus planos. A biblioteca, ela está aberta. Nós agora temos uma pessoa própria para a biblioteca, a Meire. Ela, inclusive, teve uma ideia, me passou ontem, e colocou até no grupo do centro, de indicações de livros que a cada semana ela vai fazer. Hoje eu não consegui projetar, eu cheguei aqui, o Felipe já estava organizando o computador com o Claudinei, eu não consegui projetar, mas ela colocou no grupo, no centro, nos 2 grupos do centro. O GCL, que é um grupo mais voltado para o estudo, na quinta-feira, e o amigos colaboradores, né? Mas também, a partir da semana que vem, eu vou começar a postar no Instagram do centro essa divulgação da biblioteca, em que vai colocar sempre 2 livros, né, como forma de incentivar a leitura. Então, hoje ela colocou Eu Te Busco, do Luiz Sérgio, livro muito bom, os livros do Luiz Sérgio são muito bons. E O Amor é para os Fortes. Olha, já leu? Não, é bom? O Amor é para os Fortes. Também nós temos a lojinha. Hoje nós trouxemos pães da Maria Helena. Então nós temos 3 pães disponíveis lá na lojinha. Se alguém quiser, fala com a gente. Ou dá um bolinho lá, que a gente já deixa reservado. E
Alguém tem alguma pergunta para o Claudinei? Porque ele está doidinho para responder na mesa redonda, nós não estamos no tempo do prazo. Não? Bom, então nós vamos fazer a nossa oração e após a oração a gente vai para o passe.